Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ali em Gálatas, no capítulo 5. Aleluia, glória a Deus. Deixa ela aberta aí. Vou pedir para só deixar aberta, mas eu quero falar aqui um pouquinho do nosso Book Café, porque estão tendo já até alguns livros novos ali. E eu quero indicar aqui pelo menos 2. Não sei quantos já leram esse livro. Pastor Luciano Subirá, O Agir Invisível de Deus. Alguém já leu esse livro? Ninguém. Então, é um livro que ele fala muito justamente sobre isso, sobre você identificar o cuidado de Deus, o agir de Deus, que obviamente é invisível, nós não vemos, mas muitas vezes Deus faz coisas na nossa vida e nós não identificamos. Às vezes Deus está fazendo coisa conosco e muitas vezes nós somos tapados espirituais e não vemos isso, surdos espirituais e não ouvimos, cegos espirituais e não vemos. Então esse livro ele conta experiências e princípios para aprendermos a identificar esse agir invisível de Deus na nossa vida. Então ele vai estar lá no nosso Book Café, ok? Um outro livro, nós tivemos aqui, não tem nada de ontem não, né? Não tem, ok. Nós tivemos ontem aqui uma reunião dos jovens, foi muito boa. Os pais vão ter surpresas aí pela frente, porque nós fizemos um desafio muito forte ontem. Então, vai logo vocês vão saber. Uma vez. Mas ontem a Ana fez uma dinâmica baseada nesse livro aqui. Quantos já leram esse livro? As 5 linguagens de amor. Isso, já um pouquinho mais, né? Se você que é casado não leu, sabe que você está enrolado, porque você precisa saber qual é a linguagem de amor do seu cônjuge. Ontem, né, a Ana fez um teste aqui. Se alguém precisar desse teste, pede para a Ana. A Ana teve esse teste para você identificar qual é a sua linguagem de amor. Eu sei quais são as minhas linguagens de amor e minha mulher sabe quais elas são também. É importante ela saber. É minha palavra de afirmação e toque. Palavra de afirmação primeiro. Então, se você me dá um presente, eu até recebo. Mas você me dá uma palavra, que maravilha. Ai, irmão, é meu coração. Me sinto amado, aleluia. Essa é a minha linguagem de amor. A da minha esposa é a única que vai dinheiro. É a presente. Ela se sente amada quando ela ganha presente. Então ela já me perguntou ontem: quando foi a última vez que você me deu um presente? Eu falei: caramba. E eu lembrei, foi mês passado. E ela: mas esse mês não deu nenhum ainda. Eu falei: Jesus amado. É o vestido azul, acho que vai ser isso aí, Cris. Oh, Jesus. Então eu quero te encorajar a você ler esse livro. É um livro abençoado, muito prático de se ler, que nos ajuda nos relacionamentos, a identificarmos a linguagem de amor dos nossos cônjuges, a linguagem de amor dos nossos filhos. Tem um filho meu aí que gosta de ficar ouvindo que ele é lindo. É a linguagem de amor dele. Toda uma gente já percebeu. É a linguagem de amor dele, é o jeito que ele se sente amado. Então, quero te indicar esse livro aqui, tá bom? Amém, gente? Vai estar depois lá atrás no nosso Book Café. Já abriu aí em Gálatas capítulo 5? Nós vamos ler aí o versículo 16, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, disse: por isso digam, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vamos ler mais uma vez. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Amém. Aleluia. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor, nós estamos aqui porque amamos o Senhor, amamos a Tua palavra, amamos viver no Espírito, mas sabemos que há uma carne dentro de nós, a qual sabemos que precisamos vencer. E nós clamamos nessa manhã, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa falar conosco e nos ensinar, para que possamos andar no Espírito, vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco nesta manhã, Senhor, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós temos falado nessas semanas sobre a respeito da vida no Espírito. E nós muitas vezes identificamos de quantas vezes nós não vivemos no Espírito. Sim ou não? Você percebe? Às vezes, você identificou às vezes isso na sua vida? Você foi testado por Cristo? Oh Jesus, eu fui. Porque a vontade do Senhor é que nós andemos no Espírito, sim ou não? Mas você tem uma carne aí dentro de você, tem ou não tem? Uma carne que às vezes quer falar mais alto.
Uma carne que te puxa para às vezes você fazer aquilo que dá na cabeça, aquilo que é a sua vontade, que é contrária à vontade de Deus. Nós falamos há umas semanas atrás a respeito de verdades a respeito de andar no Espírito, falando que verdadeiramente nós devemos andar no Espírito. Falamos que andar na carne mata, falamos que andar na carne se torna inimigo de Deus, que o andar na carne não agrada a Deus. Também falamos que Deus fala conosco de muitas maneiras. Ele fala conosco através da sua palavra, Ele fala conosco muitas vezes através com impulsos, Ele fala conosco às vezes com sonhos, para nos guiar. Ele fala conosco às vezes através de irmãos que têm dons, muitas vezes até com voz audível. Mas hoje eu quero compartilhar algo, porque, como eu disse e tenho dito esses dias, a maior luta do cristão não é a carne. Porque às vezes tem cristão que ele vive uma vida muito sofrida no sentido de, ele fica o tempo todo batalhando com a carne, e como é que você está? Está uma luta. Eu ouvi uma mensagem do pastor John Bevere, não sei quantos já ouviram, e ele compartilha o testemunho que, mesmo depois dele ter se convertido, ele tinha uma dificuldade muito séria com pornografia. Mesmo depois de convertido, ele não conseguia se livrar com aquilo era um tormento na vida dele. E ele orava: Deus, me livra disso, eu não aguento mais isso, ter esse problema. Porque quem fica lutando contra a carne o tempo todo é cansativo, sim ou não? É cansativo, você vive uma vida de tormento. Está na luta, o tempo todo está na luta, o tempo todo está no deserto. Deixa eu te falar, Deus não nos criou para ficar lutando com a carne. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele não diz luta contra a carne. Ele diz o que você tem que fazer para que você não ande na carne. Ande no Espírito. Por isso, o desafio de todo cristão não é ficar lutando contra a carne. Não é aquele tormento de que o homem se passa uma mulher, ai misericórdia. Não, se ele estiver no Espírito, ele não vai satisfazer o desejo da carne. Quantos estão entendendo? Por isso, o que diariamente nós devemos fazer não é ficar lutando contra a carne. Ai misericórdia, e fica naquela luta, naquela tormento. Não, o que nós precisamos diariamente é edificar o nosso espírito. Fala para o irmão que está do seu lado: você precisa edificar o seu espírito. Essa deve ser a nossa preocupação diária. Eu compartilhei aquela ilustração dos dois cães, não sei quantos lembram, o cão preto e o cão branco, de corrida, que apostavam no branco, o dono ia lá e alimentava só o preto, e o preto ganhava. Depois, no outro dia, vice-versa. Por quê? Só vai ganhar aquele que você alimenta. Se você ficar alimentando a sua carne, meu irmão, daqui a pouco você vai ter um problema sério. Eu quero andar no Espírito, mas se você fica 2, 3, 4 horas no Instagram vendo a vida dos outros, coisas que muitas vezes, a maioria, não edificam em nada, você acha que você está alimentando o que, meu irmão? Se você gasta a sua saliva para falar da vida dos outros, você está edificando o que? Quantos estão entendendo? A questão é o que você alimenta, o que nós alimentamos. Nós precisamos alimentar o nosso espírito, amém? Por isso, diariamente precisamos. Mas antes da gente falar, e eu quero falar sobre isso, sobre formas que a palavra de Deus fala de como nós devemos alimentar o nosso espírito. Sabe que para nós vivermos pelo Espírito, nós precisamos nascer no Espírito, sim ou não? Abra sua Bíblia aí em João capítulo 3, foi onde Jesus falou sobre isso. Porque isso é fato. Deixa eu te dizer uma coisa, não se assuste com o que eu vou te dizer. Nem toda pessoa que está na igreja significa que nasceu de novo. Às vezes a gente fica escandalizado com ver pessoas fazendo algumas coisas e fala: como é que pode? É simples, às vezes a pessoa vai à igreja só porque ela não quer ir para o inferno, não porque ela nasceu de novo. Se eu fizer aqui, uma vez eu vi um pastor fazendo, estava no evento evangelístico, e ele falou: tem uma linha aqui, quem quiser ir para o inferno fica do lado de cá. Você acha que alguém foi, irmão? Acho que não, ninguém vai, ninguém quer ir para o inferno. Então muitas vezes vão para a igreja, não é porque nasceu de novo, ele só tem medo de ir para o inferno. Só que depois ele vai descobrir que para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Olha aí o que o Senhor Jesus disse aí em João capítulo 3, a partir do versículo 1, ele disse assim para Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer.
Respondeu Jesus: digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Isso é uma coisa que é fundamental, é necessário que fique claro. Para que possamos viver no Espírito, nós precisamos nascer. Uma vez eu vi uma ilustração, e eu acredito que ilustra muito isso. Certa vez um senhor, dono de uma fazenda, pegou um leitãozinho, e ele decidiu: a partir de agora esse leitãozinho é meu filho. Hoje em dia, infelizmente, tem gente que trata animal igual filho, né? Mas animal continua sendo animal, amém? Mas ele pegou aquele porquinho, o que ele fez? Deu um banho no porquinho, colocou um fatinho no porquinho, uma gravatinha borboleta, sentou o porquinho na mesa, tentou enfiar um garfo e uma faca naquela pata do porquinho, para tentar ensinar o porquinho a comer igual gente. O que aconteceu? Na primeira oportunidade, o porquinho voltou para a lama. Por quê? A natureza dele não condiz com a natureza humana. Quantos estão entendendo? Tem muitas pessoas que estão, às vezes, dentro da igreja, que não nasceram de novo, estão tentando ser filhos de Deus, mas são às vezes só porquinho. Para que o porquinho possa ser verdadeiramente filho, ele precisa nascer de novo, só que dessa vez como ser humano. Para que a pessoa possa ser verdadeiramente um filho de Deus, ela precisa nascer do Espírito. Quantos estão entendendo? Agora, quando nós falamos de nascer do Espírito, e nós vamos ver isso na palavra de Deus, quantos creem que nasceram no Espírito aí? Aleluia, um dia os seus olhos se abriram, sim ou não? Você começou a ver de outra forma, você começou a sentir de outra forma, porque você nasceu de novo, amém? Aleluia. O seu sentimento era: meu Deus, por que eu não vi isso antes? Porque antes você estava morto, agora você nasceu de novo, aleluia. Agora, quando nós nascemos de novo, nascemos espiritualmente, não é muito diferente de quando nós nascemos na carne, tanto que Jesus faz essa comparação. Uma pessoa, quando ela nasce de novo, nasce no Espírito, ela sabe já de tudo das coisas de Deus, sim ou não? Não. Nasceu agora, não sabe orar, não sabe falar, não sabe fazer um monte de coisa. É um bebê espiritual, sim ou não? Nasceu de novo, mas precisa aprender muita coisa. Olha só para você entender o que o apóstolo Paulo fala acerca disso. Abra aí agora em 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo estava escrevendo ali uma carta para a igreja de Corinto. Olha só o que ele disse para os irmãos de Corinto. 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo, não tinha nem crescido o dente ainda, era tudo bebê. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Você vê que o apóstolo Paulo, ele pega essa questão do nascer de novo e ter um crescimento espiritual, e ele trata a igreja de Corinto como bebês. Eu queria dar alimento sólido para vocês, mas vocês não cresceram espiritualmente ainda, vou ter que dar leitinho, nestogênio, porque não tem condições. Dá comida sólida para um bebê, o que você vai ver? Você mata ele, sim ou não? Porque ainda é bebê. Tem pessoas que ainda são bebês espirituais. O apóstolo Paulo falou isso para uma igreja: vocês são bebês espirituais. Agora, olha só o que João falou um pouco acerca disso. Abra a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 2, final da Bíblia ali, antepenúltimo livro da Bíblia, 1 João, capítulo 2. Olha só o que ele diz a partir do versículo 12. O apóstolo João, o apóstolo do amor, mas ele faz aqui uma colocação interessante. Ele se dirige a classificações da igreja. Ele diz assim, 1 João 2,12: filhinhos. Se você pegar essa palavra no original, quer dizer criancinhas. Eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Aí ele se dirige para um outro grupo: pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Agora para um outro grupo: jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. E ele volta: filhinhos, eu escrevi a vocês
porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Você vê que João, ele faz direcionamentos de mensagens específicas para categorias específicas na igreja, não apenas no aspecto físico e natural, mas no aspecto espiritual, porque a mensagem aqui era para os novos filhinhos. Geralmente aquele que é novo convertido, a mensagem que ele mais ouve, e é importante ele ouvir até ele ter essa clareza e essa certeza, é isso que João falou: filhinhos, eu escrevo a vocês porque os pecados de vocês foram perdoados. Você crê que os seus pecados foram perdoados? Geralmente a pessoa, quando ela é nova convertida, uma das maiores crises que ela tem é essa: ai, porque eu pequei e agora ela fica mal. Calma, filhinho, todos os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. No início da nova vida cristã, geralmente é a mensagem do início que ela ouve: seus pecados foram perdoados. Quantos entendem isso? Agora, depois o apóstolo João, ele se volta para os jovens: jovem, eu vos escolhi porque vocês estão vencendo o maligno. Você vê que já é um outro padrão, já é um outro comportamento. Não apenas sabe o leitinho de saber que os seus pecados foram perdoados, vocês já hoje já estão mais fortes e já estão vencendo o maligno. Depois ele diz ali: jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Você vê que ele se dirige de uma outra forma, só que quando ele se dirige para os pais, já é um outro grau de maturidade. Ele fala assim: pais, eu escrevo a vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Isso fala de conhecer o Senhor. Aquele que é mais maduro espiritualmente, ele não apenas sabe que os pecados dele foram perdoados, ele não apenas tem a palavra do Senhor nele, mas ele conhece o Senhor, aquele que é desde o princípio. Você consegue observar esse grau de maturidade a qual o João se refere aqui? Sabe que na vida da igreja não é diferente, e aqui nós estamos falando porque João escreveu para a igreja. Cada um de nós aqui estamos num nível espiritual. Você pode ter 50, 60, 70 anos de idade do seu corpo físico, mas o seu espírito tem uma idade, e eu vou te falar, ela não é cronológica, porque o seu crescimento espiritual vai depender do alimento espiritual que você come. Quantos estão entendendo? Eu quero te ajudar fazendo aqui uma comparação. Antes de nós falarmos sobre coisas que nós precisamos fazer para edificar o nosso espírito, que você possa identificar a sua idade espiritual, fazendo justamente essa comparação com aquilo que o apóstolo Paulo fez, com aquilo que o Senhor Jesus fez, a essas classificações de um bebê, de uma criança, de um adolescente, de um adulto. Porque nessas situações, quando nós fazemos essas comparações, nós observamos a maturidade ou a imaturidade de um cristão. O fato é que a vontade de Deus é que todos nós sejamos maduros. O apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos crescer no Senhor até se tornar, chegarmos ao status de varonilidade perfeito. A estatuta de varão perfeito, isso é maturidade. Essa é a vontade do Senhor para nós, amém? E é um caminho, e eu vou te falar, esse caminho não é cronológico. Já vi muitas pessoas que têm anos de evangelho, e eu costumo dizer que são anões espirituais. Eles envelheceram, mas não cresceram. Um dia eu falei isso numa igreja e tinha um anão lá. Fiquei em uma situação muito complicada, mas amém. Mas a vontade do Senhor é que nós venhamos crescer, sim ou não? E é importante você identificar e identificarmos isso. Então nós vamos fazer esse comparativo. Olha só, um bebê. Quando você vê um bebê, o que acontece? O bebê sabe de alguma coisa? Não sabe de nada. Ele não sabe andar, ele não sabe falar, ele não tem condições de se autossustentar, ele não vai à igreja sozinho. Muitas vezes nós erramos com novos convertidos por acharmos que não, ele já é adulto, ele tem que aprender a ir para a igreja sozinho. Se ele é um bebê espiritual, ele nem entende a importância disso. Muitas vezes nós tratamos bebês espirituais
E exigimos dele uma maturidade que eles não têm ainda. Eles precisam ser alimentados ainda, precisam tomar mamadeira, precisamos limpar as fraldinhas deles, porque são bebês espirituais ainda. Tomam decisões erradas e se fala, como é que pode? É bebê, irmão. O bebê espiritual coloca qualquer coisa na boca. O Daniel uma vez comeu uma moeda. O Dylan uma vez comeu cocô. Não vou parar por aqui porque... Mas o bebê espiritual não é diferente, porque ele nasceu, tudo é novo para ele, mas ele ainda continua colocando besteira na boca, ainda está fumando. Aí você fala, como é que pode? Ele é um bebê. Tem que ter alguém falar para ele, para com isso, que isso faz mal para você. Você é templo do Espírito, você está jogando fumaça no Espírito Santo. E ensinar, quantos estão entendendo? Tem pessoas que ainda são bebês espirituais, e nós estamos ali para cuidar dele. E às vezes cuidar vamos lá buscar ele, né, Gabriel? Vamos lá buscar, levar, porque ele não sabe andar ainda espiritualmente. Se depender dele, ele fica só lá, porque nasceu ainda, é recém-nascido. Olha só, abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 1, olha só o que o Senhor Jesus falou a respeito daqueles que são pequeninos. Jesus estava falando desse contexto aqui, das crianças, eu quero que você veja isso, olha só, Mateus capítulo 18, versículo 1 diz assim, naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas, se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Irmão, foi Jesus que falou isso. Olha a seriedade que é de nós termos que, ele está falando aqui realmente das crianças, mas é crianças na fé, pessoas que ainda são imaturas na fé. Ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Jesus foi muito claro, seria melhor você amarrar uma corda no pescoço, com uma pedra na ponta e joga no rio, seria melhor para você, porque aquele que é criança, é novo ainda, é um bebezinho, ele precisa daquele que é um pouco mais maduro, para dar a direção, para dar o alimento, para dar o sustento, assim como o apóstolo Paulo fez para a igreja de Coríntios, porque ele ainda é um bebê. Pergunta para o irmão que está do seu lado, e aí, você acha que você é um bebê espiritual? Só que tem aqueles que já cresceram um pouquinho mais, que já não são bebês espirituais, não nasceram de novo recentemente, mas muitas vezes são crianças espirituais. E geralmente uma criança, o que acontece? Eu tenho 3 filhos, 2 são criança e um pensa que é adulto. A gente já vai chegar na adolescência. Mas o que acontece com a criança? A criança, ela não tem noção do perigo, sim ou não? Tem ou não tem? Eu penso nas coisas que eu fiz quando era criança, irmão. Eu falo, eu era louco. A minha mãe mora num sobrado que dá assim, a de altura. Tem a garagem, tem a sala, e depois tem os quartos e a cozinha, e em cima tem uma parte da churrasqueira e o telhado. Eu subia naquele telhado para catar pipa, andava nos beiral assim, eu era louco. A criança não tem noção do perigo. Pegar o papagaio, pegar os pipas. Eu era maluco, eu andava nos brejos, até assim, afundado assim, ó, louco da cabeça, porque criança não tem noção. Criança vive caindo, se magoando, vivia tudo. Eu tenho cicatrizes em todas as partes do meu corpo. Joelhos, só não tenho na cara porque Deus foi bom comigo, porque eu já caí de cara assim, ó, de bicicleta, já fui atropelado, tem cicatriz aqui, tudo, soltando pipa, andando para trás, o carro, porque criança não tem noção. Deixa eu te falar, tem crente que é criança espiritual que também não tem noção, é sem noção, literalmente, e vive caindo no pecado. Aí você fala, esse cara não se converteu não, às vezes ele é só uma criança que vive caindo, porque é teimoso, não faz isso, ele vai lá e faz. Irmão, esse não é o caminho, ele vai lá, criança,
Quantos estão entendendo? Tem crente que é assim, criança, teimoso, vive caindo. Muitas vezes acha que não precisa de não, eu consigo. A criança na piscina, não, eu consigo. Já viram isso? Porque criança não tem noção. Acha que não precisa de nenhum adulto por perto. Não, deixa comigo. Não, eu sei. Chega lá na frente, porque não tem noção, porque ainda é criança. Tem muito crente que é criança, que acha que não precisa dos irmãos. Isso mostra o nível de maturidade dele. Você entende isso? Tem muita criança que ainda quer birrenta com os mais velhos. A gente sempre aprendeu, né? Respeitar os mais velhos, sim ou não? Você aprendeu dessa forma? Tem que aprender. Porque você respeita o mais velho, não é porque ele sabe mais, apesar que ele sabe mais. É por causa da experiência. Quando a gente é criança, a gente não tem noção de nada. Não tem medo de nada, não depende de nada. E muitas vezes, não, você não sabe de nada. Não sabe de nada. As crianças, ela é muitas vezes ingênua. Ela não tem noção do bem e do mal. Nós temos que orientar para uma criança: não fale com estranhos na rua, não aceite doces de criança na rua, sim ou não? De outras pessoas. Porque ela é o quê? Ela é ingênua. Ela acha que toda a gente é boa. O que tem mais é crente ingênuo por aí, ouvindo porcaria na internet. Porque é ingênuo, é criança ainda. Não, mas ele é homem de Deus, ele é pastor. Será, irmão? Eu estive numa reunião de pastores essa semana, o pastor contando de um absurdo de um pastor que se sujeitou a fazer um casamento de um suposto casal que era da igreja, onde esse casal são atores de filme pornográfico, membro da igreja, e o casamento eram todos nus. Você vai falar que você é pastor? É louco da cabeça. Tem isso aí, gente. Tem maluco aí. Só que o crente criança, ele é ingênuo. Ele acha que todo mundo é perfeito, que toda gente... Irmão, por isso que toda criança espiritual precisa ter um maduro perto dele para orientar. Não faça isso. Não veja isso. Uma vez um cristão novo convertido aqui, nossa, pegou o Instagram: eu posso seguir esse profeta aqui? Eu olhei e falei: não, pelo amor de Deus, não segue não. Isso não é de Deus não. Porque criança ingênua acha que toda gente é homem de Deus, que toda gente... Ei, nós temos que entender que toda criança precisa de um maduro do lado para ajudar a proteger. Porque o cristão, criança, ele é ingênuo. Você entende isso? Pergunta para o irmão que está do seu lado: e aí, você é uma criança espiritual? Oh Jesus, misericórdia. Abra sua Bíblia ali em Efésios, no capítulo 4. Olha só o que o apóstolo Paulo fala acerca dessa questão de ser uma criança espiritual. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, ele diz assim: e ele, todos acharam? Efésios 4:11, está aqui. Efésios 4:11 diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Olha só, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Você entende isso? O apóstolo Paulo, ele fala que o crente criança é aquele que é levado, tudo que falam na orelha dele ele escuta. É ingênuo, que acha que tudo aquilo que é verdade. Eu costumo dizer isso aqui e eu repito: não acredita em tudo que eu falo, vai conferir se está na Bíblia.
Porque a nossa base não é o que eu falo, é o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos pregar o evangelho de Cristo. Como Martinho Lutero descreveu, somente as escrituras são a base. A obra de Deus não é edificada com a minha opinião. A obra de Deus é edificada com a palavra de Deus. Você entende isso? E todo cristão firmado na palavra de Deus, ainda que ele ouça outros homens, ele vai peneirar na palavra de Deus e vai dizer, não, isso não está certo. Isso não está na palavra de Deus. Isso não condiz com os princípios da palavra de Deus, porque ele se tornou maduro e deixou de ser criança. Você entende isso? Aleluia. Um terceiro tipo, o primeiro é o bebê, o segundo é a criança, é o adolescente espiritual. O adolescente espiritual é aquele que acha que já sabe tudo, que não precisa de ninguém, não precisa de um adulto por perto, não respeita os mais velhos e nem honra os pais, porque ele acha que ele já sabe tudo. Muitas vezes tem mais a atitude de querer ensinar do que de aprender. Esse é o adolescente. Porque o verdadeiro adulto, quanto mais ele cresce, mais ele vê o quanto ele precisa aprender, sim ou não? Aquele que acha que já, esse não entendeu nada. Apóstolo Paulo, um homem que era poliglota, criado aos pés de Gamaliel, um homem fiel ali à palavra, estudioso da palavra, ele diz, eu ponho por perda todas as coisas, pelo conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador. Está dizendo, ei, tenho muito para aprender ainda, preciso conhecer ainda mais o Senhor. Esse é o grau de maturidade. Mas o adolescente, não preciso não, viu? Eu não preciso ir para o culto, eu sou autossuficiente, rapaz. Muitas vezes esse é o crente adolescente, porque o maduro ele sabe o quanto ele precisa. Eu vou te falar, eu estou nos cultos todas as manhãs, você não me vê faltar, a não ser que eu esteja em algum outro culto. Não é porque eu sou o pastor, mas porque eu entendi a importância do quanto eu preciso estar aqui. Isso é fundamental para a minha vida e edificação espiritual. Mesmo antes de ser pastor, às vezes quando nós estávamos lá na nossa igreja do Brasil, nós tínhamos 3 cultos, às vezes eu ficava em 3 cultos. 3 cultos. Quando era ceia, participava de 3 ceias. Ainda bem que era sumo de uva, aleluia. Porque entender a importância. Uma pessoa, quando ela nasce de novo, verdadeiramente, ela tem aquela fome, ela quer estar. Ela quer estar. E o cristão maduro, ele vai entendendo da importância dele estar. Sabe que eu já compartilhei isso várias vezes, eu repito aqui, porque as leis do Senhor só revelam o coração e a vontade de Deus para nós. Não matarás, né? Não dirás falso testemunho, não é para mentir. Isso revela o coração de Deus e é somente o Espírito Santo de Deus que nos capacita a fazer isso, amém? Mas quando o Senhor fala a respeito de guardar o sábado, a gente sabe que hoje a gente não guarda o sábado, né? Não somos nem judeus e nem adventistas, aleluia. Mas isso revela o coração de Deus, a importância de separar o tempo dele. Fizemos uma conta aqui semana passada, né, Pedro? A semana tem 168 horas. Geralmente nós, no normal, é 2 horas que nós estamos no culto, 2 horas que nós estamos na célula, ainda sobra 164. Aí muitas vezes a pessoa, ela consegue, na sua infinita sabedoria, fazer alguma outra coisa e usar o tempo de Deus. Você entende isso? Sabe que quando nós fazemos essas contas, a gente vai revelando aquilo que de fato é importante para nós, e vai revelando muitas vezes a nossa maturidade espiritual. Quando nós iniciamos o culto e a igreja em casa, muitas vezes as crianças perguntavam assim, quem vai vir hoje? Que muitas vezes no início éramos só nós. Eu falei, filho, quem vai vir? Depois o Pedro chegou, né? Aleluia, com a Amélia. Quem vai vir eu não sei, só sei que nós vamos estar aqui, nos edificando uns aos outros, porque nós precisamos estar juntos, e o Senhor vai estar aqui. Porque o crente maduro, ele entende que ele precisa, é a importância disso, a importância desse tempo. O crente adolescente, ele não dá valor a isso, ele não dá valor aos conselhos, e geralmente a mãe fala assim, né? Quando você crescer você vai entender, e é verdade. Quando você crescer você vai dar valor, e é verdade. Por quê? Porque ainda é imaturo. Mas tem muito crente que é imaturo ainda,
que é um crente adolescente. Acha que é autossuficiente, que ele só tem para ensinar, ele não tem nada para aprender. Não, mas eu sei, eu já posso, eu já acho que eu aconteço. E esse se torna um problema. Agora, o cristão adulto, o maduro, quanto mais ele envelhece, mais ele percebe que tem muito a aprender. Sabe que precisam dos outros. Geralmente, escute isso, o maduro, ele valoriza mais a família, sim ou não? Geralmente o adolescente, ele quer saber dos amigos. Meus amigos que gostam de mim. Vai, a hora que você precisar de dinheiro, você vai ver quem vai te dar dinheiro. É verdade, sim ou não? Porque é imaturo, ele não sabe o que verdadeiramente importa. O crente adolescente é igual. Mas o cristão maduro, ele sabe dar valor àquilo que verdadeiramente tem valor. Jesus, antes dele subir, ele deixou estabelecida a igreja. Ei, vocês são a minha igreja, vocês são a minha eclésia, vocês são o meu povo. Aquilo que eu estava fazendo agora eu passo para vocês. Vocês foram comissionados. Hoje nós somos representantes de Jesus na terra. Fala se isso não tem uma importância. Aleluia. Mas o adolescente não sabe dar essa importância. O crente adolescente não sabe dar essa importância. Ele vai no culto, eu vou quando tiver ceia. Eu ceieiros. Não, eu ceifeiros, eu ceieiros. Só vou na ceia. Mas o cristão maduro, ele entende a tal ponto que ele não negocia as coisas de Deus, porque ele já é maduro, ele já entendeu. Você entende isso? Aleluia. E aí, pergunta para o irmão que está do seu lado, e aí, você é um adolescente espiritual? Pergunta para ele, ou você já é um adulto espiritual? Aleluia. É porque cada um de nós temos uma idade, pode ser que você já identificou a sua aí, aleluia. Mas o fato é que independente da nossa idade, o importante espiritual é buscarmos crescer espiritualmente. Que pode ser que você, na sua idade espiritual, você fala, meu Deus, eu nem leio o livro de Apocalipse, que eu não entendo nada. Pode ser que às vezes aquilo seja um alimento, às vezes muito sólido para você para já, ok. Lê os 4 evangelhos. Lê o evangelho de João. Lê as cartas do apóstolo Paulo. Vai com calma, toma um leitinho primeiro. Mas se alimente, para que você possa crescer. Sabe que tem assuntos bíblicos que nós nunca vamos falar aqui no culto. Porque aqui nós temos, desde cristãos maduros a bebês espirituais. Se vir com um alimento muito sólido aqui, é bebê, você chega com uma costelinha de porco para ele, vai dar problema. Por isso que nós temos aí, em setembro nós vamos iniciar o CME e o CTL, onde nós falamos de matérias mais específicas, uma coisa um pouco mais a fundo. CME e CTL para maturidade, depois o CTL, o CME de maturidade, o CTL para curso de treinamento de líderes. E em setembro nós vamos iniciar também pela primeira vez, aleluia, um seminário bíblico pastoral. Que aí nós vamos falar de outros assuntos, irmão. Vamos falar de homilética. Aí você pergunta, é de comer isso? Não, não é de comer. Não é omelete, é homilética, aleluia. Hermenêutica. Vamos falar sobre ciência das religiões. Vários assuntos, porque nós queremos formar muitos pastores e missionários para plantarmos igreja em muitos lugares. Estão vindo seminaristas do Brasil para fazer o seminário aqui conosco. E vamos fazer também uma turma online para aqueles que quiserem e puderem, que vai ser um seminário de 2 anos. Enquanto o CME e CTL ali só 6 meses, né? Tá? O seminário bíblico não, são 2 anos. Assuntos que a gente não fala no culto, que aí, irmão, já é alimento sólido. Para aquele que quer realmente crescer e ser bem maduro. E ser missionário, um pastor, um plantador de uma igreja para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Mas vamos lá. Depois dessa introdução toda, nós vamos falar como que a palavra de Deus diz que nós devemos edificar o nosso espírito. Quantos querem ter o espírito edificado e crescer espiritualmente? Sim ou não? Não sei você, mas eu quero. É fundamental. Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós já lemos esse texto, mas nós vamos ler de novo, onde o apóstolo Paulo, ele dá ali uma diretriz de algo que edifica o nosso espírito. Olha só o que ele diz: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite. E se você ler toda a carta de 1 Coríntios, aquilo é leite, irmão. Leite espiritual, alimento. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições,
porque ainda são carnais. Porque visto que há invejas e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Deixa eu te dizer, a primeira coisa que faz com que o nosso espírito seja edificado é a palavra de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é a palavra que você lê, porque eu conheço pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Porque não é, basta você apenas ler como um livro qualquer. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é um livro, como diz a Bíblia Sagrada, é um livro sagrado que é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e quando você se alimenta dela, você cresce. Vou te fazer uma pergunta retórica. Você tem um plano de leitura bíblica diário? Ou você só lê aquele versículo que a Bíblia digital manda para você todo dia? Um cristão que quer ser maduro, meu irmão, não vai ser você lendo um versículo por dia que você vai amadurecer. Eu já tenho alguns anos, não me lembro quantos, que eu todos os anos leio a Bíblia toda. Dá uma média aí de 3, 4 capítulos por dia. Um cristão, para ser maduro, ele tem que se alimentar da palavra de Deus. Você às vezes tem tempo para você tomar um pequeno almoço, você tem tempo para você almoçar, você tem tempo para você jantar, mas não tem tempo para se alimentar da palavra. Olha só o que o Senhor Jesus disse ali em Mateus capítulo 4, o versículo 4, Mateus 4:4. Diz assim: Jesus respondeu: está escrito, isso é palavra de Deus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quantas vezes você come por dia? 3 vezes? Toma um pequeno almoço, almoça, janta. Alguns comem 5 vezes. Tem o lanchinho da tarde, depois o lanchinho da noite. Tem outros que não param de comer o dia todo, né? Toda hora está comendo alguma coisa, a cada meia hora. Por que não dessa mesma forma com relação à palavra de Deus? De você colocar no seu telefone para despertar a cada 1 hora e você lê um trecho da palavra de Deus. Porque não só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus, se alimentando dela. E quando você se alimenta dela, o seu espírito está sendo edificado, fortalecido. A palavra edificado significa construído, erguido. É como construir um edifício. Está crescendo, você está crescendo. Fala para o irmão que está do seu lado: você precisa se alimentar da palavra de Deus. Mas não apenas a leitura da palavra, que é fundamental para todos. Ouça, para todos. Você precisa ter seu plano de leitura. Você precisa ler mais do que um versículo por dia, pelo amor de Deus, que isso é muito raso. A segunda coisa que nós precisamos para a edificação do nosso espírito é tempo de oração e comunhão com Deus. Você tem o seu tempo de oração? E quando eu falo tempo de oração, não é o tempo que você chega com lista de supermercado para Deus, não. Sabe qual é a oração da lista de supermercado? Deus, eu estou precisando disso, 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 em nome de Jesus, amém. Aí fecha e vai embora. Tem gente que pensa que Deus é Uber Eats agora, é mais moderno, né? Eu preciso disso, pede, manda entregar. Isso não é oração. Dentro da sua oração, você pode ter o seu momento onde você apresenta as suas necessidades e os seus pedidos. Mas oração é um tempo de comunhão com Deus. Eu quero ler aqui uma passagem. Abra a sua Bíblia aí em 1 Samuel, no capítulo 30, onde Davi, se você depois ler o contexto, Davi tinha ido guerrear com seu exército, e eles venceram a batalha, mas quando eles voltaram, eles se depararam com uma situação muito difícil. Olha só o que aconteceu. 1 Samuel 30, a partir do versículo 1. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no 3º dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguirem seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã e Jezreel, e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo.
todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Olha só o final. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Nós vemos nos Salmos que Davi era um homem que buscava Deus, principalmente em momentos de luta, de angústia. Porque quando você tem o seu tempo com o Senhor, de oração e de comunhão com Ele, você é fortalecido, você é edificado, você é levantado. A palavra edificar significa levantar, construir. Quando você tem o seu tempo com o Senhor, você é construído, você é levantado. Por isso você precisa ter o seu tempo. E eu sempre aconselho que seja logo no início do dia, você poder entregar os seus primeiros momentos para o Senhor, onde você levanta e antes de você fazer qualquer coisa, Senhor, primeiro é o Senhor. Antes de eu ver as mensagens no WhatsApp, antes de eu querer trabalhar, Senhor, é eu e o Senhor agora, onde eu ouço a Tua palavra e eu falo contigo, onde eu coloco meu coração e tenho meu tempo de relacionamento e comunhão com o Senhor. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, você precisa ler a palavra de Deus. Fala para ele com força, vamos lá. Você precisa ler a palavra de Deus. Agora fala para ele, você precisa ter tempo de comunhão e oração com o Senhor. Deixa eu te falar, você não cresce espiritualmente se você não tiver tempo de oração e de leitura da palavra. É impossível. Não tem como o bebê crescer se ele não for alimentado, se ele não exercitar. Ele vai ficar parado. Sim, você entende isso? Ele pode ser o mais saudável que for, se ele não comer, se ele não se exercitar, ele não cresce, ele fica doente. Terceira coisa que nós devemos fazer para que o nosso espírito seja edificado, abra aí a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 18, Efésios 5, nós vamos ler a partir do versículo 18, onde o apóstolo Paulo, ele disse: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe que isso tem tudo a ver. Você pega Davi, que se fortaleceu no Senhor, a maioria dos salmos são dele. Davi, no momento de angústia dele, ele pegava a harpazinha dele e ele ia buscar Deus, ele se fortalecia no Senhor. Por isso, você como cristão e nós como cristão, para edificarmos o nosso espírito, irmão, põe louvor no seu carro, para de ficar ouvindo a Anitta. Você fala, que absurdo, o crente escuta. Ah, irmão, misericórdia. Coloque algo que vai edificar você, porque quando nós oferecemos ao Senhor louvores, nós somos edificados. Está se sentindo fraco espiritualmente, rapaz? Começa a cantar, abre a boca, começa a louvar, porque aqui diz que quando nós cantamos salmos, hinos, cânticos, nós nos enchemos do Espírito, nosso espírito é edificado. Isso não é maravilhoso? Você não é mais o mesmo depois de uma canção de louvor a Deus. Quando nós cantamos aqui, irmão, eu sei que o mundo, ele usa a música como entretenimento. Deus não criou a música para entretenimento. Tudo que Deus criou para o louvor da glória dele, amém? Nós podemos dançar através da música, sim, tudo para o Senhor, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Mas Deus criou essa ferramenta, através da música, onde nós podemos expressar o nosso louvor a Ele, e ao louvarmos, o nosso espírito é edificado. Ele disse, olha, quando você estiver cantando, deixa o Espírito te encher, seu espírito vai sendo cheio do Espírito de Deus, e o seu espírito vai sendo edificado e fortalecido. Isso é maravilhoso. Por isso lá, em vez de você deixar no seu carro lá, a Smooth FM, a comercial, coloca um louvor. Quantas vezes eu no carro, pego o meu óculos escuro, e estou ali com o louvor, às vezes cantando, às vezes chorando, durante o trabalho, porque quando nós cantamos ao Senhor, nosso espírito é edificado, nós somos fortalecidos. Às vezes é uma atitude simples. Glória a Deus que meus filhos, eles não conseguem viver sem a música. Entra no carro, pai, põe música.
De novo, pai, põe música. E glória a Deus, porque a gente só ouve música cristã. Porque quando você coloca, você está livre, você canta para o Senhor. Quantas vezes a gente fica cantando e gritando dentro do carro junto, né? Eu só? Não, vocês cantam também. Eles falam, para pai, eu fico lá cantando, porque já que é para cantar para o Senhor, tem que ser, né, cantar igual. Agora vai ter o Euro aí, fica todo mundo gritando, igual um louco em frente à televisão, né? Né? Não tem o Brasil para jogar, né? Então, a gente torce Portugal, aleluia. Quem é brasileiro? Tem gente que para futebol grita igual um louco, na hora de cantar, baixa um som da múmia, né? Irmão, vai com força. Louve ao Senhor com todas as suas forças, ao ponto de você sair daqui sem força. É você entregar todas as suas forças para o Senhor louvando. Canta, irmão, até ficar rouco. Dança. Tem uns irmãos que é meio engessado, né? Aleluia, a gente está aqui, irmão. Aleluia, Deus vai enviar um anjo com a espada e vai dar na sua cabeça, aleluia. Porque, irmão, quando você louva ao Senhor, tudo aquilo que você tem, você é cheio do Espírito, irmão, isso é poderoso demais. Mas deixa eu te falar, eu sempre falo isso, né? Principalmente porque essa é a minha área musical. Quando você escuta um louvor que é cheio do Espírito, que é bíblico, você é edificado, mas cuidado, nem todo louvor que diz que é gospel é de crente, não, irmão. Tem música aí que você escuta e você até assusta. Rapaz, letra vingativa. Eu vou estar lá em cima e você vai estar lá embaixo. Eu falei, o que é isso, irmão? Você é louco? Toma cuidado com o que você ouve também, que em vez de edificar o seu espírito, vai alimentar o seu ego. Pega louvores. A Ele a glória, como essa que nós cantamos, né? Só quero a Ti. Mas você está ali dentro do seu carro, você está lá em casa lavando louça, ou se você tiver máquina de lavar louça, deixa a máquina trabalhar e vai cantar. E você cantando ao Senhor e o seu espírito sendo edificado e fortalecido, aleluia, irmão, isso é maravilhoso, isso edifica o nosso espírito, gera em nós crescimento espiritual. Não é à toa, escute isso, não é à toa que Davi, o único homem na Bíblia que foi chamado homem segundo o coração de Deus, foi o que mais escreveu os salmos. Ele era um adorador nato, que oferecia música ao Senhor, porque quando ele cantava, irmão, ele era fortalecido no Senhor, o espírito dele era edificado. Você entende isso? Estou falando que você só tem que ouvir música lenta, não, porque esses dias teve um rapaz que falou, não, tem alguma música gospel aí que seja mais animada, porque geralmente as músicas gospel é lenta. Eu falei, não, então você não conhece direito, não. Aí eu botei um rock lá para ele, escuta isso aqui, ó. Ô louco, meu, isso aqui é coisa de crente, aleluia, homem de Deus, rock and roll. Porque às vezes as pessoas têm uma ideia errada, não importa o estilo, mas pega a canção, louva Ele, oferece música a Ele, entoa a Ele salmos, hinos, cânticos espirituais, e você vai ver o seu espírito ser edificado. Amém? Falar para o irmão que está do seu lado, canta para o Senhor, aleluia, aleluia, mas com força, abre a boca, aleluia. Quarta e última coisa que a palavra de Deus fala, poderia falar de mais coisas aqui, mas nós vamos falar só de 4, até mesmo por causa do nosso tempo. Mas uma quarta coisa que a palavra de Deus fala, que edifica o nosso espírito. Abra ali a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em uma língua não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. O apóstolo Paulo estava dando orientações a respeito dos dons espirituais, e aqui ele falou sobre 2 dons, o dom de profecia e o dom de línguas. Ele coloca uma importância, principalmente no que diz respeito à edificação do corpo de Cristo, o dom de profecia, porque
Porque quando uma pessoa profetiza, muitos são edificados. A igreja é edificada, sim ou não? Às vezes quando você recebe uma palavra profética ali no momento, e há um testificar de Deus, e você vê a palavra de Deus se materializando e confirmando, aquilo é edificante para a sua vida, sim ou não? Você vê a sua fé ser fortalecida, isso é maravilhoso. Mas o apóstolo Paulo diz que aquele que ora em línguas, o seu espírito é edificado. É uma edificação singular, pessoal, não coletiva. Mas é uma das formas que a palavra diz que o seu espírito é edificado. Não sei quantos aqui tem o dom de orar em línguas. Quanto tem aqui? Levanta a mão, só para eu saber. Isso. Pode levantar sem medo, que ninguém vai te chamar de louco, não. Fica tranquilo. Aleluia. É um dom da palavra de Deus. Eu sempre busquei receber. E quando eu recebi, aleluia, eu fiquei 3 dias falando. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele que ora em línguas, o seu espírito ora de fato, e o seu espírito é edificado. Aí você fala, eu sei que na cabeça de alguns, eu falo porque eu já fui assim, faz confusão, porque falar uma coisa que você não entende é estranho, sim ou não? Agora não sei se você conhece a história. Todos conhecem a história do povo de Israel que comeu o maná. Você sabe o que era o maná? Não? Nem eles. Sabe o que significa a palavra maná? Significa o que é isso. A pessoa, a mãe levanta de manhã, filho, vai lá buscar o que é isso lá fora. E o filho, o que é isso? É o que é isso. E ficou assim comendo o tempo todo, e foram alimentados e sustentados por algo que até hoje eles não sabem o que é. Por isso, muitas vezes, aquilo que nos edifica e nos alimenta, nem sempre a gente vai saber o que é. Só que quando você se alimenta, você percebe que te sustenta. Eu me lembro, contando um testemunho para você, a primeira vez que eu fui dar uma palestra no encontro. Nós tivemos aí o nosso último encontro, foi poderoso, sim ou não? E esse encontro foi o primeiro encontro que o português falou no encontro. Né, Amélia? Aleluia. É Amélia, está lá. Amélia, aleluia. Foi a primeira vez, aleluia. Primeira de muitos, aleluia. E a primeira vez, imagina, irmão, eu sempre fui um cara muito quieto, muito tranquilo, de falar pouco. Ninguém me colocava para falar no encontro, que achavam que eu ia ser horrível. E tinham razão, porque eu falei, a primeira vez que eu fui compartilhar a palavra na célula, nem eu entendi o que eu falei, de tão ruim que foi. E eu estava apavorado, porque acontece, eu fui colocado para dar a palavra no encontro, porque um irmão não podia ir, não era nem porque eu fui escolhido, é que não tinha outro mesmo. Eu fui tapar o buraco, aleluia. Eu fiquei desesperado, irmão. Eu me lembro que estava tendo durante o encontro, lá nós fazíamos encontro 3 dias, e antes de eu ir dar a palestra, tinha uma palestra antes de mim. A nossa igreja tem lá uma quinta muito grande, e eu fui para a parte de um monte que tinha lá, e eu fui lá orar e falei, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Irmão, eu fiquei ali, era mais ou menos uns 40 minutos, eu orei tudo aquilo que eu achava que eu podia orar. Quando eu olhei, tinha passado 10 minutos, ainda faltava meia hora. Eu falei, e agora? O Espírito Santo me levou, ora em línguas, porque aquele que ora em línguas, em espírito ora de fato, ele fala com Deus, ele não fala a homens, mas ele fala a Deus, em espírito ora de fato, e o seu espírito é edificado. Eu falei, tá bom. Naquela hora eu fiquei orando meia hora em línguas. Se você me perguntar, o que você sentiu? Só dor no maxilar, mais nada. Porque você fica boca que seca, e você não sente nada. Na hora que eu fui, morrendo de medo, para dar ali a palavra do encontro, irmão, eu só lembro que eu comecei. Eu falei por 1 hora. A palestra era só 40 minutos. Quando eu fui entregar na época, né, que era o nosso pastor, o pastor Márcio, na época lá, eu fui entregar para ele, ele pegou o microfone e ele disse assim para mim, o que aconteceu com você? E nem eu sei, porque o meu espírito estava tão edificado, irmão, que eu desembestei a falar, e e todo mundo assim, eu sabia que não era nada de mim, eu tinha estudado muita palestra, né? Então eu já sabia ela decorada, mas se eu não tomasse cuidado ia ser apenas informações. E eu orei, eu sabia, meu espírito estava edificado, irmão, foi poderoso, de pessoas, mesmo depois da palestra, vindo me procurar, para falar a respeito daquilo, que aquilo falou com ela. Eu falei, amém, irmão. Até eu estava impressionado, porque eu sei que não tinha a ver comigo,
eu estava cheio do Espírito, meu espírito estava edificado. E isso é cumprimento, quando a palavra diz que quando nós oramos em língua, nosso espírito é edificado. Tem um livro que eu quero indicar para você ler, nós não temos esse no Book Café, mas eu tenho ele em PDF, do pastor Dave Robertson. Eu li esse livro, chama-se Andando no Espírito, Andando no Poder. Não sei, alguém já leu esse livro? Ainda não, né? Okay. Então, depois eu até mando no grupo da igreja, te encorajo, eu tenho ele em PDF. Ele conta o testemunho dele sobre essa questão de edificar o Espírito. Ele conta que um dia Deus falou para ele, e hoje nós já vamos encerrar, vou encerrar com esse testemunho por causa do nosso tempo, aleluia, porque a minha mulher já começou a olhar para mim com um olhar diferente. Mas ele conta o testemunho dele que um dia Deus chamou para ele, que ele ia trabalhar na obra de Deus, ia ser 180 graus, e ia trabalhar na obra de Deus. E ele, um homem muito intenso, ele, tá bom, foi lá, pediu, falou com a mulher, pediu as contas do trabalho, tá bem, o que eu faço agora? Ele não tinha o que fazer, não tinha nada ainda. Então o que ele fez? Ele pediu para uma igreja que estava lá, um espaço da igreja, a parte de baixo emprestado, e todos os dias ele ia para lá. Ele falou, vou para lá, já que Deus me chamou, eu vou lá e vou ficar orando. Eu ia lá às 8 da manhã, ele chegava lá, e ele conta que ele começou a orar tudo aquilo que ele lembrava de orar por missionário, orar por tudo. Quando ele orava, passado 20 minutos. Ele falou, não, se esse é o meu trabalho, eu vou fazer como se fosse o meu trabalho. Ele pegou para orar das 8 ao meio-dia, parava meio-dia, comia uma coisa, 1 hora, continuava de novo e ia até às 6 da tarde. Ele chegou a orar uma média de 8 horas por dia. Você pensa, meu Deus, que tanto que ele orava. Então, é o que ele falou, eu orei 20 minutos, já orei tudo aquilo que eu tinha lembrado. E ele falou, e agora, o que eu oro? E o Espírito Santo falou para ele, ore em línguas. Ainda que você não entende, o seu espírito é edificado. Você é importante. E ele começou a fazer isso. Ele conta no livro, eu te encorajo a você ler o livro. Ele fez isso mais ou menos por 6 meses. Todos os dias. Depois de 6 meses, ele foi na igreja que ele estava, no momento dessa oração, que ele tem, o pessoal da igreja falou, olha, hoje você não vai poder usar o lugar aqui, porque a gente vai ter um evento, então vem participar do evento aqui para encher o espaço. E ele foi participar do evento, era um evento de uma igreja muito tradicional, e ele estava incomodado, porque ele não era tão tradicional assim, e ele disse que ele estava num lugar, e no momento que ele estava ali no culto, ele estava com o espírito muito edificado, porque ele estava fazendo isso há meses. Ele disse que no momento apareceu na frente dele, como se fosse um raio-x, de uma perna. Não sei quantos já viram raio-x de perna. A Sofia vê toda semana, né, Sofia? E ele disse que ele viu, e ele disse que ele fechava o olho, ele fazia assim, e falou, eu estou ficando louco. Ele conseguia ver, e ele conseguia ver que a pessoa tinha aquele problema na perna, e também tinha um problema de artrite, ali na rótula ali. Estava lá a Amélia? Não era a Amélia. E ele olhando aquilo, e ele, sem entender direito, ele olhou uma mulher sentada do lado dele, com uma muleta. E ele associou, falei, será que eu estou vendo coisa? Ele perguntou, deixa eu te perguntar, a senhora tem um problema na perna? É meio óbvio, né? Estava com a muleta, né? Eu tenho, mas a senhora tem problema de artrite? Como é que o senhor sabe? Ele falou, não, peraí, se Deus mostrou é porque Deus quer fazer alguma coisa. No meio do culto, ele foi orar por ela. Geralmente, não sei você, eu ia fazer o quê? Ele fez isso, irmão. Deus pegou aquela mulher, curou aquela mulher, ela começou a pular e gritar no meio do culto, tradicional. E Deus começou a usar a vida dele. Eu te encorajo a você ler esse livro depois. E o Espírito Santo falou para ele, você sem querer experimentou algo bíblico que poucos experimentaram, que é edificar o Espírito através da oração em línguas. Um homem de Deus, nós mostramos um vídeo dele aqui uma vez, quando ele teve uma viagem ao Brasil, onde ele orou por um menino que estava ali, não sei quantos lembram desse vídeo, estava ali tinha esclerose múltipla, se não me engano, que ele estava ali, e ele orou, o menino saiu andando e pulando. Mas por quê? Espírito edificado, sensibilidade ao Espírito, olhos espirituais abertos, Espírito edificado, ainda que seja algo que você não entende. Eu fui criado numa igreja batista tradicional, onde os tradicionais acreditam de uma forma diferente. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, comecei a falar em línguas, um negócio esquisito, que eu fiquei 3 dias sem falar em língua. Eu ia para a escola falando em língua. Só falava, rapaz, esse cara está doido. Até aprender a controlar o negócio ali, que a coisa estava muito intensa. Mas a minha vida espiritual não foi mais a mesma. Muitas das vezes, quando Deus fala comigo,
É geralmente quando eu estou orando, e orando em línguas. O Senhor lembra de situações, lembra de passagens bíblicas, porque o seu espírito está sendo edificado. Por isso eu quero te encorajar. O apóstolo Paulo, ele disse que nós devemos buscar os melhores dons, o dom de profecia, porque a igreja é edificada, mas ele também disse, eu queria que todos vocês falassem em língua, que uma vez ele disse, eu oro mais em língua do que todos vocês, da importância que o nosso espírito é edificado. E se você tiver o espírito edificado, irmão, você vai ser instrumento de Deus, poderoso, onde você for. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Vem cá o pessoal do louvor.